O FIA em Foco de hoje é o TJKB11, o TJK Renda Imobiliária. Esse fundo imobiliário é especializado em imóveis voltados para a área da saúde, mas não são hospitais, tá? A gente sabe que isso aí por si só é um risco gigantesco. Esse fundo imobiliário adquire imóveis ali que são clínicas, onde tem uma consulta médica, onde você vai para fazer um exame, um raio-x, uma tomografia, onde você vai para se consultar com um fisioterapeuta, um fono, esse tipo de serviço que você não precisa estar em um hospital. Eu acho essa tese extremamente interessante. Muito me admira não ter outros fundos imobiliários voltados aí para esse segmento. Eu acho que a Unitas, né, que é a mesma gestão lá do FATN, junto com a BR Capital, eles viram uma oportunidade e eles estão explorando muito bem esse segmento, porque até onde eu saiba, é um dos poucos fundos imobiliários que tem pelo menos que estão totalmente voltados para esse setor, né? O setor de saúde. Então a gestão enxergou isso como uma oportunidade e estão fazendo muito bem esse trabalho explorando esses imóveis. O patrimônio líquido do TJKB atualmente é de 308,4 milhões de reais. Ele ainda é um fundo pequenininho, mas eu acredito que ele vai crescer bastante. O valor patrimonial dele é de R$ 264,81. Esse valor precisa urgentemente desdobrar pelo menos aí no mínimo para a base 100, que é para dar um pouco mais de visibilidade para esse fundo imobiliário. E ele está sendo negociado com um deságio, não é um desconto tão grande, mas sim tem deságio. A Unitas cobra uma taxa de administração aqui ao ano sobre o patrimônio líquido de 0,60%, não é uma taxa cara, pelo menos na minha visão não é. E como é que está o portfólio desse fundo atualmente? Eles têm agora 9 empreendimentos, são 9 imóveis, porém tem uma diversificação muito grande de inquilinos, porque em cada empreendimento eles têm algumas salas, né? Eles começaram com 6 imóveis, todos eles locados aqui para o centro de diagnóstico. Atualmente eles têm 4 ainda locados para esse inquilino, mas eles já começaram a diversificar. Então eles compraram esse aqui, que são 2 lajes, se eu não me engano, eles compraram lá do FATN. Aqui eles começaram a diversificar, foram lá para o sul do país, lá em Santa Catarina, compraram aqui esse imóvel locado para o Centro de Tratamento de Óleos e compraram também cotas de um fundo imobiliário que também é da Unitas, o BRC3, e eles detêm 100% das cotas, que é o dono desse imóvel aqui que está locado para o Centro de Terapias em Retaguarda, que se eu não me engano é de cuidados paliativos para pacientes com câncer ou algo assim. Esse mês o fundo conseguiu diversificar bastante, eles compraram 27 salas que estão dentro desse empreendimento aqui lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também na Barra eles compraram, né, mais 2 salas desse outro empreendimento. Então só esse mês em compras foram 29 salas. Vamos ver agora como é que ficou a concentração com essas compras que eles fizeram. Eu trouxe também um relatório do mês anterior para a gente ver. Então, por exemplo, o centro de tratamento de óleos representava 43% do patrimônio do fundo. Nesse último relatório, eles conseguiram diluir essa participação para 33%. Com os imóveis que eles compraram lá no Rio de Janeiro, eles representam agora 12% do patrimônio e ficaram 55% alocados em São Paulo. Aí eu escrevi aqui, ó, o centro de diagnósticos agora representa 29% do patrimônio. Esse aqui, né, o centro de tratamento de óleos, 33%. Os 2 imóveis que estão lá no Rio, mas que são 29 salas, representam 12%. E os outros 26% são esses aqui que estão em São Paulo, que não estão locados para o centro de diagnóstico. Ou seja, de um mês para o outro, o fundo conseguiu fazer um excelente trabalho de diversificação do portfólio. E eles vão continuar, porque essa é a estratégia do fundo. Vender aqueles imóveis que estão ali totalmente locados para o centro de diagnóstico e aportar em outros com novos inquilinos. Enfim, então, na minha opinião, foi uma excelente movimentação da gestão esse mês. E agora, como eles têm contratos todos atípicos, né, 100% dos contratos são de longo prazo, o VALT, que é a média do vencimento, está de 8 anos, 8,6, sendo que o mais preocupante aqui dos vencimentos é só lá em 2033, tá? Só que tem um porém, esses imóveis, eles são basicamente específicos para a área da saúde, então
pode acontecer de que o inquilino resolva deixar e aí o fundo vai ter que fazer toda uma adaptação ali para um novo cliente, se for um cliente de outro segmento, né? Esse, na minha opinião, é o maior risco, mas taxa de ocupação, o fundo não tem vacância, 100% locado. Sobre o resultado do fundo, agora em abril, a gente tem que lembrar que no mês anterior eles soltaram alguns, acho que foram 2 ou 3 fatos relevantes, falando que um dos inquilinos, ou foram 2, ficaram inadimplentes. Só que logo depois eles soltaram falando que o inquilino já havia pago, só que o mês já havia fechado, né? Então teve um impacto negativo aqui de mais de 20% na receita de aluguel, só que em compensação no mês que vem vai vir uma receita bem mais alta. Sobre a receita não recorrente, a gente pode ver que todo mês tem receita não recorrente. Isso é muito da estratégia do fundo, porque eles estão renovando o portfólio. Então eles venderam em outubro de 2024, do ano passado, 2 imóveis e esses imóveis estão gerando receita e vão ficar gerando essa renda não recorrente por 24 meses. Então, só em 2025, 2026, eles vão deixar de distribuir essa receita não recorrente. Mas é bem provável que o fundo continue, porque provavelmente vai vender ainda algum outro imóvel para renovar sempre o portfólio. O resultado foi 2,8 milhões e eles distribuíram os mesmos 2,8, que é o equivalente a R$ 2,90 por cota. Se a gente for olhar aqui, ó, eles trouxeram para a gente que esse rendimento equivale a 122% do CDI líquido, isso sobre o valor patrimonial, e 126% do CDI em relação à cota de mercado, né, que está com um deságio. Mas qual seria o rendimento recorrente desse fundo imobiliário? É até complicado falar porque o TJKB atualmente está em emissão, sem contar as cotas que eles ficam integralizando aí de emissões passadas. Então, mas ainda assim eu peguei esse valor aqui do acumulado dos últimos 12 meses, eu considerei somente receita de aluguel e a receita de rendimentos que ele vai receber agora do TJKB. Tudo bem, só tem um mês recebendo, mas ainda assim vai ser uma receita recorrente, né? Então, esse valor somado a esse é o equivalente a R$ 21,53, que dividido por 12 é R$ 1,79. Só que a gente tem que tirar as despesas, né, que foram 24 centavos por mês, tá? Esse valor já está dividido. E 1,79 menos 1,24 igual a R$ 1,55. Mas como eu disse, eu só considerei receita de imóvel e de rendimentos, ou seja, que é uma análise mais conservadora. Esse fundo ele também tem alavancagem. Eles emitiram 2 CRIs e o valor nominal dessa dívida é de 20.957.000, que se a gente dividir pelo ativo do fundo é o equivalente a uma alavancagem bruta de 6,15%. Não é uma alavancagem muito alta, mas a gente tem que estudar melhor a alavancagem. Olha só. A taxa é de CDI mais 4,35%, bem cara, IPCA mais 9 também, taxas muito altas e nenhuma eles começaram ainda a amortizar. Vai começar em outubro de 2026, já vai começar a amortizar as duas. Um deles também tem carência de juros, então ainda não começou a pagar porque são 24 meses e foi emitido em setembro de 2024. Eles trouxeram para a gente aqui na primeira página, a gente consegue ver que eles têm disponibilidades 8,1 milhões de reais. Então, provavelmente eles vão precisar de ou mais uma venda especificamente para pagar essas amortizações ou uma nova emissão de cotas. Mas como ainda faltam 2 anos para começar a pagar, não é algo tão preocupante, não no curto prazo. Hoje o TJKB está sendo negociado a R$ 253. Infelizmente esse fundo não tem uma liquidez média diária muito boa, ele negocia menos de 100 mil para o valor dessa cota, né? Então eu acho bem baixo. E ele está sendo negociado com um desconto, como eu falei, não muito alto, apenas 4%, e tem somente 264 cotistas. Eles diminuíram um pouco o rendimento desde o mês passado, então estão distribuindo R$ 2,90, antes estavam distribuindo R$ 3,27. Mas a gente pode ver que eles costumam aí fazer bons rendimentos não recorrentes, né, e entregar aos seus cotistas. Isso é muito da Unitas mesmo, eles fazem isso lá com o FATN também, sempre conseguem agregar valor aos cotistas do fundo.
Enfim, pessoal, sobre o TJKB, eu gosto bastante. Essa tese, ela me chamou muita atenção. Eu acho que para melhorar um pouco a liquidez desse fundo e, consequentemente, a atratividade dele, a gestão poderia considerar um desdobramento, se não para a base 10, pelo menos para a base 100. Mas a base 10 seria ainda mais interessante. Mas eu gostaria de saber de você. Você conhece o TJKB? Você gosta do TJKB? Você é um desses 264 investidores? Conta para mim nos comentários e aproveita também para se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.